E aí, mulherada, estamos aqui no Roda de Saia para a gente falar de um tema que é um tema que a gente está precisando muito nos últimos dias, meses, anos, né? Que é a questão da pandemia mexe muito com a gente e a gente está precisando muito recorrer à inteligência emocional. Então hoje eu e a Júlia, só eu e a Júlia, vamos trazer aqui casos e também como você pode se destacar tendo uma inteligência emocional, o que é essa tal de inteligência emocional, a gente vai estar falando sobre isso hoje aqui no Roda de Saia. Não é mesmo, Ju? É isso aí. Fala, mulherada! É um prazer estar aqui com vocês de novo, trazendo um assunto que eu acho que, assim, é sempre atual, né? É tão atual quanto a Bíblia, que foi escrito já há tanto tempo e a gente consegue trazer tão rico, né, para os nossos dias atuais, assim, né? Pandemia, a nossa situação de maternidade, a situação de saúde mental mesmo, como a gente manter, né, a saúde mental num tempo desse, assim, de tantas restrições e tantas doideiras na nossa cabeça, né, tantos demônios na nossa cabeça que a gente precisa escolher, né, o que a gente quer lutar primeiro, né, o que a gente quer fazer primeiro. Então, é um tema muito atual, fica aqui com a gente que a gente vai trazer, acredito que coisas interessantes, assuntos interessantes para vocês para poder ajudar vocês que estão assistindo a gente também, né, Jaque? É isso mesmo, Ju. Esse tema é justamente para ajudar, para trazer aqui situações que todos nós passamos. É tão interessante que às vezes a gente acha que só com a gente acontece certas situações, que só a gente às vezes perde o controle, só a gente chora, a gente sofre. E não, isso acontece com todo mundo. Então a gente tem essa ideia mesmo de trazer aqui casos reais para vocês perceberem que acontece com todo mundo situações que demandam a questão da inteligência emocional e nem sempre a gente consegue ter, viu? Eu acho que a gente também tem que ter essa clareza que a gente tem que desenvolver, mas nem sempre a gente vai ter inteligência emocional. Acho que até pela questão, às vezes, do momento que você está passando, às vezes você está por uma situação mais difícil que deixa você um pouco mais sensível, né, em cima de certas situações. E, Ju, acho que as pessoas ficam perguntando muito assim, né, o que é inteligência emocional, né? Eu vejo as pessoas até falando assim, inteligência emocional é você ter aquele autocontrole, ser quase um Buda. É isso, Júlia? Subir as montanhas, colocar aquela roupa marrom ou amarela, né? E ficar ali 21 dias em silêncio. Praticar yoga todos os dias, meditação. Acho que ajuda, talvez, né? Mas não é isso, né? Acho que a gente tende a... Tudo que a gente dá treinamento, né, já que a gente fala bastante sobre inteligência emocional, então a gente tem uma tendência a querer aqui explicar muito minuciosamente sobre essa questão, mas a gente vai tentar aqui, mulherada, trazer para vocês de uma forma muito sucinta o que é a inteligência emocional, de uma forma sucinta, leve e rápida, né? Assim, para vocês entenderem e poder até fazer um comparativo mesmo, assim, com a vida de vocês. Então, assim, inteligência emocional, ela é exatamente, né, o equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Ela é a habilidade que a gente tem de reconhecer as nossas próprias emoções e gerenciar essas respostas, né, em sociedade. Então, ou seja, é levar a inteligência para as nossas emoções, tornando esse processo consciente e equilibrado. E aí, assim, né, assim, falando na teoria, é tudo muito lindo, é tudo muito simples, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, que para a gente ter uma inteligência emocional, não vou nem falar acima ou abaixo, assim, mas ter uma inteligência emocional na medida, a gente precisa treinar. E é um treinamento diário, né? Então, o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele traz alguns pilares, né? São os 4 pilares da inteligência emocional. Por onde que a gente deve começar? O que a gente deve fazer para desenvolver essa inteligência? E aí, vou passar essa bola para a Jaque. Fala aí, Jaque, quais são os 4 pilares da inteligência emocional? Olha, e olha que interessante, por qual pilar será que começa a inteligência emocional? Vocês adivinham?
Claro que é autoconhecimento. Parece até conversa de coaching, né? Mas, gente, é autoconhecimento. Tudo, vocês vão perceber que tudo se baseia no autoconhecimento. Tudo começa pelo autoconhecimento. Então, o Daniel Goleman, né, como a Ju falou, que é o pai da inteligência emocional, ele traz uma frase muito interessante, que ele fala assim: as emoções são contagiosas. Quando você vai tomar um café com uma amiga, né, tomar um vinho com uma amiga, jantar com uma amiga, você sai bem, né, aquela emoção naquele momento, aquele ambiente agradável, aquela conversa, você sai bem. Mas você às vezes vai numa loja e é mal atendida, você já sai com raiva, né, você já sai com aquele negócio ruim. Por quê? Porque a emoção ela é contagiosa, então a gente precisa olhar muito para essa questão da inteligência emocional, porque nós como seres sociais, a gente acaba sendo impactado pelas emoções das outras pessoas e também a gente impacta pelas nossas emoções. Então, o autoconhecimento é o primeiro pilar, a gente entender o que mais nos afeta. A gente tem essa noção de que, poxa, em determinadas situações eu tenho uma reação assim. Eu lembro, né, que eu no trânsito, quando eu era novinha, assim, meus 18 anos, eu brigava com todo mundo, eu xingava. Eu lembro uma vez que eu fui atrás de um motoqueiro, porque ele bateu no meu retrovisor, de tão nervosinha que eu era. Então, a Júlia, tu era nervosinha, Júlia, ou não? Eu levantei o dedinho assim, porque já tive umas dessas também, Jaque. Então, super nervosinha. Eu era muito nervosinha. Trânsito, né? E aí, eu percebi que tinha alguma faísca ali no trânsito que era o gatilho para eu perder a minha inteligência emocional. Então, quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil da gente conseguir ir para o próximo pilar, que é a autogestão das emoções, a gente conseguir controlar ou conseguir usar as emoções de forma mais funcional. Eu fala, Ju. Legal, Jaque, que você está falando, ele até traz, eu não lembro se está no livro isso, ou se foi em algum artigo que eu li depois disso, que o Daniel Goleman, ele dá uma dica de você fazer o diário, eu acho que é diário das percepções. Eu vou procurar aqui, eu vou escrever direitinho aqui, que é uma dica que ele te dá para você ajudar a decifrar suas emoções, né? Você se autoconhecer. Então, por exemplo, você diariamente, você pegar um papel, uma caneta antes de dormir mesmo e colocar. Falar, hoje eu, sei lá, acordei, fui trabalhar e no trânsito um cara me fechou e eu fiquei extremamente bravo. E você colocar o que aconteceu e qual foi a sua reação diante desse acontecimento. E aí, no final do dia, cara, vão ter várias emoções ali, né? E você consegue você começa a se perceber, né? Assim, com outro olhar. Porque às vezes você fala, nossa, eu sou tão calma, olha, eu pratico yoga, eu sou super tranquila. Nossa, me dou super bem com meu marido na minha casa. Tô, tipo, falando de mim, tá? Sou super... Todo mundo fala que eu sou tão, assim, tranquila e animada, né? Mas a hora que você para se olhar, para respirar e se perceber, você fala, opa, peraí, tem muita coisa aqui que eu preciso me redescobrir, né? E aí é onde você para se olhar. Então, segue essa dica aí que também é bem bacana. Com certeza, acho que faz todo sentido, porque a gente não tem essa percepção automática. Com o tempo, né, se a gente fizer esse diário aí, a gente vai começar a ter essa percepção, e eu complemento ainda essa técnica, Ju, que você trouxe, para você começar a registrar a situação, sentimento que você teve e o pensamento que teve, porque a gente pensa que uma situação leva a eu sentir algo, mas não é dessa forma que acontece. O que acontece na realidade é que acontece uma situação, eu penso algo sobre aquilo que aconteceu, aí eu tenho um sentimento e aí eu tenho um comportamento. Então, por muitas vezes a gente acha que, eu estou puta da vida, estou com raiva porque o cara me fechou no trânsito. Não é por causa disso, é porque teve um pensamento ali no meio. E esse pensamento é onde a gente consegue mudar para a gente ter mais essa gestão das nossas emoções. É no pensamento, não é nem no sentimento, porque o sentimento eu ainda vou ter. Só que eu posso mudar, alternar o meu pensamento. Então, o que eu fiz para não ser mais brigona no trânsito? Porque eu fui para Recife, eu falei, eu vou me matar, né? Porque alguém vai me matar, né? Porque eu brigava com todo mundo. O que eu fiz? Eu alternei o pensamento. Então, assim, é uma técnica super engraçada, essa técnica, viu? Eu peguei e falei assim,
essa pessoa que me fechou, que entrou na minha frente e tal, ela deve estar com uma dor de barriga, ela deve estar precisando muito no banheiro, deve estar se cagando. E aí, o que aconteceu? Eu me tornei empática por aquela pessoa. Por mais que aquilo não fosse real, eu falei, putz, é uma situação muito difícil, a gente vai cortando o trânsito mesmo se a gente precisa do banheiro, né? Então, aquilo me fez não acabar não tendo uma reação, né? Ter um comportamento diferente. Mas não que eu não sentia mais raiva, eu ficava indignada, mas aí eu vinha com esse pensamento. Então, é um treino também, tá, gente? Então, o que é importante? Nem a Ju falou, descobrir primeiro o que é, quais são os gatilhos, o que eu sinto, por quê, por qual motivo, entender tudo isso. E aí eu desenvolver tanto o autoconhecimento quanto a autogestão, e aí a gente caminha para os próximos pilares, né? O próximo pilar é o pilar das relações interpessoais. Né? Como eu falei, seres sociáveis, como que a gente vai agora lidar com as emoções das outras pessoas? Então, tem aquelas pessoas que mais nos incomodam, é você também identificar por que aquela pessoa me incomoda tanto, por que ela me irrita, por que eu tenho ranço daquela pessoa, né? Por que acontece isso? Identificar isso para você também mudar o seu pensamento. E, consequentemente, você conseguir ter empatia. Ela tem um livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, ela tem até um documentário no Netflix, Brené Brown, e ela tem um vídeo sobre empatia. Então, o que ela fala? Que empatia não é você fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizessem com você. Empatia é você se imaginar estar na situação com a outra pessoa. Então, é um negócio, a gente fala muito, né? As pessoas têm que ser mais empáticas, mas não é um negócio tão simples assim. Empatia é você se imaginar estando na situação que a outra pessoa está. E não é você ir lá e viver junto com ela, sentir o que ela está sentindo, se confundir com ela. Não, é você imaginar o que ela está sentindo e a partir disso você poder ajudar a pessoa não resolvendo o problema dela, mas sendo mais ouvinte muitas vezes, que a gente tem essa dificuldade de ouvir, a gente escuta, já quer falar, não, faz assim, faz assado, e nananana, e empatia não é isso, tá, gente? Já vou consertar que isso não é empatia, porque você não está sendo empático, você está querendo resolver o problema da pessoa, você não está ajudando ela a resolver. Então, esses são os 4 pilares, né, Ju, do que a gente traz aí do Daniel. Bem resumidos, mas muito legal já, que é isso mesmo. Para fechar esses pilares da empatia, gente, empatia é uma coisa também que é uma delícia de falar, né? Porque ainda foi criado um mito, né, tão grande assim em cima da empatia, de que é você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Lógico que cognitivamente o nosso cérebro ele não consegue assimilar e se colocar, não tem como, né, você querer se colocar no lugar da outra pessoa. Que presunção a nossa, né? Uhum. De achar que a gente pode se colocar no lugar do outro. A dor é dele, né? A situação que ele está passando é dele. Então, é a gente saber ouvir sem julgamento, né? Exato. Eu sempre brinco nos meus treinamentos, sempre falo, Papai do Céu fez 2 ouvidinhos e uma boquinha justamente para isso, para a gente ouvir muito mais do que falar, né? Então, enquanto a gente está ouvindo, nós seres humanos, a gente tem a tendência de querer ouvir e já pensar na resposta, né? O tempo inteiro, né? A pessoa tá falando, fala, nossa, eu vou falar isso agora, não é? Isso Vocês mesmo. Que estão aí ouvindo, eu fico assistindo, às vezes, o nosso programa, e falo, nossa, eu devia ter falado outra coisa. Eu falei, nossa cabeça não para, né? A gente tá querendo sempre o tempo inteiro reagir, isso. Né? E a empatia é exatamente o contrário disso, né? É você ouvir sem julgamento e sem querer colocar a partir do momento que você decide ser empático, você decide não colocar o seu pensamento. É o momento da pessoa falar e você ouvir e ficar quieto, né? Você entender, procurar entender o momento que a pessoa tá passando, né? É muito louco isso, né? É muito, por isso que não é tão fácil. Não é assim, vamos ser empáticos, que lindo, né? A gente tá estudando muito isso na época agora de pandemia, temos que ser... Mas não é um negócio tão simples, né? É um negócio que você tem que fazer um trabalho muito grande, um exercício muito grande, e assim, quanto mais diferente a pessoa for de você, mais dificuldade você vai ter de ter empatia. Mais dificuldade. Então, por isso que tem guerra, tem briga de time, tem briga política, porque opiniões diferentes, jeitos diferentes... É mais complexo você ter empatia. Então, eu tenho um case que fala assim, faça um teste de empatia, o dia que uma atendente de telemarketing te ligar para vender,
Não reaja. Ai, é a 30ª vez que me ligam. Escutem, se coloquem no lugar dela. Como será que essa pessoa está se sentindo, tendo que ligar para 70ª pessoa ali e levar um não na cara? Faça esse exercício aí, você, mulher que está ouvindo. Faça esse exercício e aí você vai começar a experimentar o que de fato é empatia. Você imaginar a outra pessoa ali do outro lado, sendo que é totalmente diferente, porque você está numa posição de cliente, ela numa posição de vendedora, e você não quer aquilo naquele momento. Então é um puta do exercício, assim, que começa a gente olhar um pouco para a empatia de forma prática mesmo, né? E é uma delícia, e assim, eu acho que quem trabalha com isso vai ter mais dificuldade ainda de ser empático, né? Quem trabalha na área comercial, que é tão assim... na correria e a vida é tão dinâmica que a pessoa talvez tenha aí, eu falo por mim também, tá, gente? Maior dificuldade ainda de saber ouvir, de ter a paciência, falar, putz, a pessoa tá lá do outro lado, tá trabalhando, ela tá precisando vender, a gente pouco se coloca no lugar do outro. E eu tô falando a gente, eu me incluo totalmente nessa situação, sabe? E aí falando disso, né, Jaque, de quanto mais diferente, né, a gente for da outra pessoa, mais dificuldade a gente vai ter de entender a situação do outro, de ser empático e de ter a inteligência emocional, né? E aí eu até outro dia eu estava conversando com uma outra pessoa e aí a gente estava falando disso, de que as pessoas elas são contratadas pela capacidade, pela competência que ela tem de exercer aquele cargo, aquela função, né? E muitas das vezes ela é desligada pela falta de inteligência emocional que ela tem, pela falta, claro, tem de diversas outras situações, né, de relacionamento, mas a inteligência emocional, ela tá cada vez mais presente e tá cada vez mais sendo um nivelador de que, eu preciso escolher 2 pessoas. Com quem que eu quero ficar? Mas essa pessoa aqui, ela corresponde melhor às emoções, ela sabe lidar melhor com as emoções, ela é menos reativa, ela procura entender melhor o outro. Então, no momento em que é preciso escolher, tanto para demitir ou não, mas também no momento de promover, né? Então, a inteligência emocional, infelizmente, não é algo que a gente aprende na escola, né? Desde criança, como português, matemática, apesar de ser tão importante quanto, né, se não mais, né, Jaque? Nossa, infelizmente demais. A gente não aprende desde cedo, então assim, nós agora adultos precisamos correr atrás do tempo perdido, né, porque tentar desenvolver isso diariamente, fazendo atividades diárias mesmo, e procurando se conhecer, porque é dessa forma que a gente vai conseguir realmente desenvolver essa habilidade, né, de ter essa inteligência emocional. E aí, já que queria jogar uma perguntinha para você, queria saber um pouco da sua trajetória. Teve algum momento assim marcante que você precisou ter uma inteligência emocional assim acima da média para poder sair de uma situação? Eu estava lembrando de um caso aqui que tem até os 2 lados, né, da moeda, né? Duas pessoas, a inteligência emocional vindo de mim e da outra pessoa. Eu atendi um cliente que a gente fez um processo seletivo bem grande, assim, de pessoas que queriam ser promovidas para uma vaga gerencial. Então era um processo interno em que elas passaram por um processo seletivo. E no final desse processo, eu fui dar um parecer, né? Fiz um parecer, mas enfim, fui falar sobre cada uma das pessoas. E até o superintendente falou assim, não, essa pessoa aqui, ele já tá falando que o processo é fake, que isso tá sendo feito só para enganá-los, que já tem a pessoa escolhida, e nananã, então ele já tava trazendo esse boato dentro da empresa. E aí, beleza, ele não foi a pessoa escolhida, foram outras 2 pessoas escolhidas, e aí depois disso a gente fez um feedback, né, então eles receberam a resposta de quem que tinha sido escolhido, e eu fui dar um feedback e a gente montou um PDI, né, um plano de desenvolvimento para cada uma dessas pessoas. Então foi um encontro individual com cada um para dar esse feedback de como foi a entrevista, de como foi o teste, né, eles fizeram o DISC, e também para montar ali como que eles poderiam se desenvolver, autodesenvolvimento. E primeiro, daí essa mesma pessoa chegou e falou assim, eu preciso abrir a câmera? Aí eu falei, sim, precisa.
né? Então a postura totalmente diferente de como ele teve lá na entrevista. Na entrevista ele estava super comprometido, né? Abria a câmera, todo simpático e não sei o quê. E aí, nessa hora desse PDI, ele pegou e super resistente. Não, eu não sei o que desenvolver, sabe? Eu vi que ele estava extremamente resistente. E ele trouxe algumas vezes assim, já tinha carta marcada, esse processo foi só, né, para enganar e não sei o que. E aí eu comecei a ficar irritada do outro lado, porque eu falei, eu tô aqui, vou dedicar 1 hora para essa pessoa, cansada, acho que era a 4ª pessoa já que tava fazendo naquele dia, cansada, e essa pessoa não tá dando um valor para isso, eu comecei a me irritar do outro lado. Porque uma das coisas, né, que eu falei, uma das coisas que me estressam, né, que me irritam nas outras pessoas é ver pessoas descomprometidas. Então esse é um gatilho que me tira do prumo. E aquilo foi me irritando, eu peguei e falei assim, tá, vamos lá. Tá tudo bem com você? Eu perguntei, tá tudo bem com você? Ele, tá, eu tô com um problema pessoal. Eu falei, tá, então, você consegue fazer agora? Você não quer marcar para outro dia? Ele, não, vamos fazer agora. Eu falei, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Não tem. Eu falei, você vai conseguir estar aqui 100%? Sem estar, né, resistente? Vou. Então tá. E continuei, e ele mesmo assim continuou tendo comportamentos assim super resistentes. E aí, o que aconteceu? Eu fui me irritando por dentro, né, mas eu não podia perder a paciência, eu fui trabalhando a inteligência emocional até uma hora que eu falei assim, olha, a empresa não iria me contratar, pagar uma grana para ter uma pessoa que já era carta marcada, era mais fácil eles falarem já que avalia essa pessoa aqui, que a gente quer contratar ela, quer promover essa pessoa. Não faz sentido. Então, o trabalho, e agora eles estão fazendo um outro trabalho de desenvolvimento, e você ainda está sendo resistente. Aí eu peguei e falei, você está sendo resistente com isso. E aí eu vi que ele deu um estalo, e aí as coisas começaram a melhorar. Claro que assim, não foi como os outros, que estavam ali super disponíveis, mas assim, o que eu quero mostrar para vocês? Que ele não teve nenhuma inteligência emocional de enxergar, porque às vezes a gente enxerga só no outro, a gente não enxerga na gente, né? Dele falar assim, já tinha carta marcada, por isso que eu não fui escolhido, ao invés dele falar assim, putz, não fui escolhido porque talvez falte em mim essa habilidade, falta inteligência emocional. Então faltou esse auto-reconhecimento. Então muitas vezes é mais fácil pra gente jogar pro externo, né? É culpa da pessoa, é culpa do não sei quem, é culpa do governo, é culpa da gente jogar pra fora. E aí isso mostra uma falta de inteligência emocional. E ele se queimou na empresa por não ter a inteligência emocional. E aqui eu, do outro lado, eu estava extremamente irritada, mas eu tinha um objetivo de finalizar aquilo. Só que a gente tem que entender que assim, a gente não precisa ir para o movimento de luta ou fuga, né? Usar a nossa amígdala só para esse movimento. Então, eu poderia ter ido direto para a luta, tipo, meu filho, tchau. Eu poderia ir para a fuga. Ai, meu querido, né? Você toda assim, nananana. E aí eu escolhi o quê? O caminho do meio. Ao invés de ter uma reação, ter um comportamento mais funcional, que eu conseguisse me posicionar e falasse, cara, estão investindo em você e você não vai aproveitar essa oportunidade? Então a inteligência emocional está muito nisso, não é você ser um Buda, né, como a gente estava falando no começo, é saber você se posicionar, mas saber sem reagir, você realmente ter uma resposta assertiva, né, nesse momento. E você, Ju, você teve alguma situação aí que também cutucou a tua inteligência emocional, alguma situação aí que foi marcante para você? Você tá falando e eu tô aqui pensando que eu passei por algo um tanto parecido assim com o que você tá dizendo, Jaque. Eu acredito que isso deve ter acontecido, acho que em 2016, talvez, ou 15. Eu tava dando treinamento para 2 pessoas que acabaram de assumir um novo cargo, né? Eles eram vendedores, corretores, e eles tinham assumido uma nova posição, assim, de superintendente, de gerente de escritório. Eram 2 pessoas. E, na época, assim, a promoção não tinha sido muito bem conversada entre as partes, então eles não sabiam exatamente o quanto que eles iam ganhar, o que eles iam fazer. Então, eu estava ali, assim, dando um treinamento para ele, fazendo a capacitação para os 2, para assumirem essa nova posição, e eles tinham tido uma reunião, acredito que com o diretor há pouco tempo, então eles estavam assim, meio bicudos, sabe, assim, meio carrancudos. Eu
sem saber o que tinha acontecido, mandei bala no treinamento. Tava explicando quais eram as responsabilidades e ensinando eles as atividades, as tarefas e tal. E aí a gente saiu para almoçar e os dois mudos, quietos. E eu tentando puxar, tentando entender o que tinha acontecido. Os dois não falavam, só tava assim meio resmungando, sabe? Tipo, parecia que estavam num mau dia. E eu procurava tentar entender. Só que chegou depois no final, imagina, um treinamento só para 2 pessoas, numa sala, aquelas salas brancas, claras, aquelas luzes, imagina a energia mesmo que tava ali na sala, né, aquela energia super baixa, depois do almoço, e os dois bravos, carrancudos, e eu ali, né, tentando dar o meu melhor ali para fazer eles animarem, né, melhorarem a energia e tudo. E aí um deles sempre ficava olhando para o computador, porque ele não conseguia enxergar direito a televisão, ele preferia seguir os slides e tudo pelo computador. Então ele já não olhava muito para mim, ele já não tinha muito essa troca, né, de olhares comigo durante o treinamento. O outro já tinha mais, e super participativos os dois eram. Até que eu tive que interromper o treino, porque os dois estavam extremamente carrancudos e aquilo ali estava me fazendo mal, sabe? Eu não conseguia... Quem me conhece sabe, né? Eu preciso do retorno de quem está ali recebendo as informações, recebendo ali o treinamento. Por mais próximo ou distante que esteja, seja online, seja presencial, é importante, né, a gente ter esse contato para saber se a pessoa está entendendo, se ela está assimilando e tudo. E aí um deles ali super carrancudos e tal, e eu peguei e falei, fulano, aconteceu alguma coisa? Vamos dar uma pausa, vamos tomar um café, e eu vou pedir para vocês repensarem em tudo o que está acontecendo aqui, tal, dei uns minutinhos para eles refletirem mesmo na atitude que eles estavam tendo comigo, né, que assim, não tinha nada a ver com a situação, e pedi, dei uns 15 minutinhos para eles tomarem um café, levantar, lavar o rosto, tal, repensar um pouco nas atitudes e tal. E aí voltaram da mesma forma. Aí eu falei, caramba, né? Que situação, o que eu faço, né? Mandei bala, continuei o treinamento, aí eu parei tudo, falei, vamos conversar. Eu falei, eu quero saber, eu quero entender o que tá acontecendo com vocês. Falei, eu sou uma profissional que tô aqui, fui contratada para conduzir essa capacitação de vocês. É o meu papel capacitar vocês para essa nova função. Nesse momento, muitos estariam felizes, assim, radiantes por estarem assumindo um novo cargo. E vocês estão, assim, bicudos e bravinhos e, assim, parecendo que estão querendo dar o troco em mim. Que, assim, quero entender, quero ouvir de vocês o que está acontecendo. Aí balbuciou alguma coisa, deu uma reclamadinha, fez alguma coisa, mas não verbalizaram exatamente o que estava acontecendo. E aí eu peguei, fechei o computador, eu falei, então, gente, o mínimo que eu vou exigir de vocês é respeito para com o meu trabalho. Falei, e isso não tá acontecendo. E daí já faltavam uns 15 minutos só pra já dar o horário, assim. E a gente ia ficar uns 15 dias juntos, assim, na sala, nós 3 só. Aí eu fechei o computador e falei, eu vou pedir pra vocês, então, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou pedir para vocês, de novo, repensarem tudo que está acontecendo, se é justo isso que está acontecendo. E amanhã eu espero que vocês cheguem um pouco mais cedo para a gente conversar. E eu quero saber exatamente o que tá pegando, né? E aí no dia seguinte, um deles já veio. Ô, Julinha, sempre teve um relacionamento. Essa empresa que a gente trabalhava era muito humanizada, né? O trato com pessoas era muito próximo. Então, no dia seguinte, ele chegou, Julinha, me desculpa, poxa vida, ontem eu não estava no dia bom, que bom que você deu esses minutinhos pra gente ir embora mais cedo, não peguei tanto trânsito pra ir embora, e fui pensando, poxa vida, você não tinha nada a ver com isso, mas aí começou a contar o que tinha acontecido, o que tinha envolvido toda essa promoção, que ele estava bravo porque não tinha alinhado as questões de salário mesmo, essas coisas, enfim, detalhes que não cabia a mim passar para ele. E no fim das contas,
eles acabaram agradecendo, sabe, por ter tido esse momento, por não ter ficado insistindo e ficado... Eu, de repente, ter tido uma atitude mais drástica de falar, pô, né, e dar uma estourada, porque você que tá aí do outro lado sabe como que é. A hora que você tá querendo passar uma informação, ou seja um treinamento, seja uma reunião, e as pessoas estão ali falando português, claro, cagando pra você e pro que você tá dizendo, cara, isso é extremamente deselegante, né? Você demonstrar isso pra pessoa que tá ali na maior disposição, passando a informação pra você. Então, assim, eu fui e voltei 10 vezes no céu e voltei, respirei fundo e falei assim, o que dá pra ser feito é isso, né? Claro que hoje, eu pensando, daria pra ter pensado em outras formas, mas o que foi feito naquele momento foi esse, Jaque. E olha que interessante, eu tava olhando aqui a questão, né, dos casos que a gente trouxe, né? São situações diferentes. Porque, ó, o meu tava puto porque não tinha sido promovido, né, no meu caso. E o seu, eles tinham sido promovidos, mas mesmo assim eles estavam com uma reação estranha. E aí, para você ver que as pessoas, elas reagem a mesmas situações de formas totalmente diferentes, assim. Então, para você ver que a questão da inteligência emocional tá muito na pessoa identificar isso nela, de como ela reage, como ela é. E essa coisa da comunicação, como a Ju falou, tá acontecendo alguma coisa? O que é? E acho que é essa coisa da gente não começar a deduzir. Ficar deduzindo. O que será que você podia ter deduzido? Nossa, é comigo. Nossa, eles estão fazendo má vontade comigo. E não sei o que. E aí você poderia ter um comportamento totalmente diferente. E aí você foi perguntar, gente, o que tá acontecendo? Vamos fazer, né? Vamos dar um tempo aqui pra entender o que tá rolando e tal. Então, acho que essa coisa da comunicação tem muito da inteligência emocional. A gente não ficar tentando adivinhar e às vezes achar que é com a gente, enfim. E aí dá merda, né? Dá merda. E se vitimizar, né? Ficar naquela, olha, o que estão fazendo comigo? Gente, olha, quem conhece sabe, né? E até uma coisa que eu gostaria de trazer isso daqui um dia pra gente conversar a respeito disso. De se vitimizar, né? O tempo inteiro. Tem pessoas que gostam de se colocar nesse papel, né? Ah, porque eu sou mulher. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Porque... Eu falei mulher porque é o que eu sou, né? Mas não vou entrar muito no detalhe. Mas existem pessoas que elas vivem em busca disso, né? De sempre se colocar por baixo para conseguir ganhar as coisas, né? Exatamente. Acho que aí também falta, né, a inteligência emocional mesmo da pessoa que se coloca num pedestal para baixo para sair por cima. Olha só que interessante, né? Se coloca embaixo para sair por cima. Então é totalmente a falta de inteligência emocional. E como a gente estava falando antes, né, Ju? O quanto que isso impacta hoje no trabalho. Quanto que isso impacta na forma como as pessoas te veem. Hoje é muito comum. Antigamente não era tanto, né? A gente não via tanto isso acontecer, mas hoje é muito comum das pessoas não serem, como você falou, promovidas porque elas não têm alguma inteligência emocional, porque elas não têm um comportamento adequado, porque elas não têm certa tolerância. Então, hoje, gente, é muito comum. Então, você que tá ouvindo a gente aqui, né, mulherada, procurem desenvolver isso, porque hoje, até nas entrevistas de seleção, ainda é muito complexo você avaliar se a pessoa tem ou não uma inteligência emocional. É muito no dia a dia e tudo mais. Já tem ferramentas, mas assim, é mais fácil a gente avaliar uma competência técnica. Só que comecem a desenvolver isso, porque vai ser assim, de uma hora para outra, as pessoas que não tiverem, elas não vão ter oportunidades. Isso vai ser fato. Tanto que a gente está vendo aí tantas coisas de desenvolvimento das soft skills, né, as habilidades comportamentais, o quanto que isso tem sido falado, porque isso é de extrema importância, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje de pandemia. Quanto que você aí, líder, precisa, né, ter essa inteligência emocional para que a tua equipe também tenha. Então, é uma habilidade que, se você não tiver, você não vai ter capacidade de ser promovida, você vai se estressar, você vai ficar doente, e aí isso tudo vai prejudicar também na sua vida pessoal, né, Ju? É isso aí, Jaque, é muito disso. E se você quer ter saúde mental, desenvolva a sua inteligência emocional, acho que é o primeiro passo. Gente, o papo tá bom, né, Jaque? Mas acho que tá na hora da gente encerrar.
Quero super agradecer, mulherada, vocês que estão aí acompanhando a gente. Obrigada pela presença de vocês, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Falando nisso, vou deixar aqui o QR Code para vocês printarem também, começarem a seguir a gente lá também. A gente está buscando cada vez mais trazer conteúdo para vocês e linkar com os vídeos que a gente traz aqui no YouTube para vocês também. Tem o nosso grupo no Telegram, no LinkedIn. Segue a gente lá também e deixa aqui embaixo, gente. Pelo amor de Deus, deixa os comentários aqui embaixo. A gente quer ouvir vocês, saber o que vocês querem ouvir aqui. E se tiver aí alguém também que queira participar do nosso Roda de Saia, deixa um euzinho, uma mãozinha aqui assim, que a gente vai entrar em contato com vocês. Tá bom? É isso mesmo, Ju. Jaque, muito obrigada. Foi uma delícia bater esse papo com você. Foi ótimo, adoro. Esse assunto aqui dá uma roda de conversa, né? Dá pano pra manga. Dá mesmo, Ju. Isso aí, mulherada. Ó, comenta aqui, coloque aqui como que, né, se quiserem trazer casos aí de inteligência emocional, vai ser ótimo ouvir um pouquinho de vocês. Com certeza. Valeu, beijo, tá bom, Jaque. Beijo, mulherada. Obrigada.